O que você faria se esse tipo de coisa acontecesse com você? Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira vai para a sua terra. Por que é que não vai para o teu país? Você vai pagar? Eu te denuncio pra polícia, porque isso é xenofobia. Brasileiro de Não posso ir embora. Onde? É brasileiro, pá. É? Esse é o assunto do vídeo de hoje, xenofobia. E eu tô assim horrorizado com algumas coisas que eu vi, inclusive recentemente em umas reportagens sobre o que está acontecendo com os brasileiros em Portugal. Os brasileiros, eles estão sendo vítimas constantes de ataques xenofóbicos por vários portugueses que não aceitam de jeito nenhum a presença dos brasileiros no seu país. O Brasil é uma cria mal parida. Que se foda a arte brasileira. Se não fossem os portugueses, ainda andavam de arco e flecha, ainda andavam em cima das árvores a comer bananas. É claro que não dá para generalizar, dizer que todo português é contra brasileiro, pelo contrário. Quando eu estive em Portugal recentemente, apesar de uma passagem muito rápida, todos os portugueses me receberam super bem. Inclusive tenho amigos no país, tenho vários amigos que eu fiz quando eu morei lá. Mas eu confesso que quando eu morei lá, há muito tempo atrás, no ano de 2001, eu já sentia que tinha alguma rejeição pequena pelo fato de nós brasileiros chegarmos no país. Seja pelo nosso jeito de falar, seja pela nossa espontaneidade. Eu percebia que alguns portugueses se referiam a mim, no caso, não pelo meu nome, aquele brasileiro. Sabe aquele brasileiro? Aquele DJ brasileiro. Então as pessoas elas tinham dificuldades até de falar o meu nome. E de outras pessoas que também moravam lá junto comigo. Mas eu tenho uma lembrança tão legal da época que eu morei lá. Eu estava no supermercado e uma senhorinha já de idade chegou para mim e pediu ajuda para um produto que ela não estava alcançando. Ela queria pegar e não estava conseguindo. E aí eu fui lá e peguei o produto, entreguei para ela. A gente falou rapidinho. Ela percebeu pelo meu jeito de falar que eu era brasileiro. E ela, muito simpática, disse assim: "Ah, você é brasileiro, eu gosto muito do vosso jeito de falar, das novelas." Aí eu agradeci, claro, né? O jeito brasileiro de falar é diferente do jeito português de falar, o idioma, apesar de ser o mesmo, mas as fonéticas são diferentes, as gírias são diferentes, as colocações verbais são um pouco diferentes, e eles admiravam isso, né? Quer dizer, a senhorinha representando uma gama de portugueses que admiram o nosso jeito brasileiro de falar. Porém, de 2017 até agora, houve uma crescente rejeição de portugueses por brasileiros, porque foi exatamente o período onde o número de brasileiros aumentou numa progressão geométrica em Portugal. Brasileiros que foram para trabalhar, brasileiros que foram para empreender e brasileiros que vão a turismo no país. E não é só porque você passa pouco tempo que você vai deixar de ser alvo de preconceito ou de xenofobia, de jeito nenhum. O fato de você botar o pé no país, você já está vulnerável a receber qualquer tipo de ato xenofóbico, de preconceito, de discriminação. Mas o negócio aqui é falar sobre essa xenofobia que está realmente assim uma coisa alarmante, ao ponto de crianças estarem sofrendo agressões nas escolas. Meu bem, não venhas para a escola. A gente vai se juntar e vai-te partir a fuça. De pessoas estarem querendo voltar para o Brasil e não estão conseguindo por questões financeiras e estão com as famílias lá. Quando meu filho pediu para voltar para o Brasil, eu me vi completamente perdida, porque não é uma opção a gente voltar. Então são muitos relatos na internet de abusos, de preconceito, de ato de xenofobia dos portugueses com os brasileiros. E é uma grande tristeza, né? Porque afinal de contas, dois países que estão ligados historicamente para sempre. E o engraçado é que quando eu estava em Portugal, com o índice crescente dessa coisa da internet, do YouTube principalmente, algumas crianças já estavam falando de um jeito brasileiro. Portugueses pequenininhos já falando com o sotaque brasileiro. E isso já estava incomodando os pais portugueses, vendo seu filhinho, seu portuguesinho, falando da mesma forma que os brasileiros por causa da internet. Principalmente pelos canais infantis. E também não é só isso. A música brasileira cresceu absurdamente em popularidade em Portugal. Quando eu morei lá em 2001, as duas artistas que eram assim as divas brasileiras em Portugal eram Daniela Mercury e Fafá de Belém. Há muito tempo já que a música brasileira dominou as paradas de Portugal, dominou as pistas de dança de Portugal. Então o Brasil hoje, musicalmente falando, ele está numa posição muito privilegiada, tomando inclusive lugar em popularidade de músicas portuguesas. E de repente também isso é outro ponto de rejeição para muitos portugueses tradicionais. Sabe quando é que tudo isso vai acabar? Nunca.
Porque sempre vai existir preconceito, sempre vai existir xenofobia, sempre vai existir homofobia, gordofobia. Todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação deveria ser abolido da face da terra. Mas, infelizmente, a gente vive em sociedades que isso é algo muito enraizado. Me entristece bastante ver, ouvir relatos de xenofobia ou de qualquer tipo de preconceito com qualquer tipo de pessoa. Porque realmente isso não é um ato humano, é um ato completamente desumano. E aí, qual a sua opinião sobre esse assunto? Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta. E qualquer hora dessas, eu tô de volta aqui pra gente bater um papo. Beleza? Tchau, tchau!